Olá! Já parou para pensar se o governo pudesse fazer compras com agilidade de um clique? Pois é, essa é a grande promessa do SIC-X, o Sistema de Compras Expressas. Hoje, a gente vai mergulhar nessa novidade, que veio de uma lei aprovada, olha, em tempo recorde, e que promete transformar as licitações aqui no Brasil. Vamos juntos descobrir se essa é a solução que todo mundo estava esperando? Sabe aquela agilidade das compras online que a gente faz todo dia? Um clique aqui, outro ali e pronto. Agora tenta imaginar essa mesma lógica aplicada a toda a máquina pública. Parece meio impossível, né? Pois é exatamente essa promessa que está no centro de todo o debate sobre os CIX. E olha que ninguém se engane, tá? A gente não tá falando de um ajustezinho qualquer. O Six é uma proposta para virar o jogo mesmo, para transformar completamente a maneira como o Estado compra as coisas, tudo através de uma plataforma digital pensada para ser rápida e eficiente. Para a gente ter uma ideia do tamanho disso, essa citação aqui é perfeita. O analista jurídico Renato Fenili chega a comparar o impacto do SIX com a criação do pregão eletrônico lá no início dos anos 2000. E quem é da área sabe, essa foi a última grande revolução nas licitações do Brasil. Ou seja, o potencial de mudança aqui é gigante. Ok, mas qual é o problema que o SIX quer resolver na prática? Basicamente, são aqueles gargalos de sempre. Aquela lentidão absurda dos processos, as montanhas de papel da burocracia e a falta de um padrão que faz com que até uma compra simples possa demorar meses. Beleza? Então, como é que essa ferramenta vai funcionar no dia a dia? Vamos dar uma olhada por dentro desse tal marketplace público. Bom, a definição formal é essa aí. O CX é um sistema eletrônico, pense nele como uma espécie de vitrine digital. Lá, empresas que já passaram por um cadastro prévio oferecem seus produtos e serviços padronizados direto para o governo. Simples assim. A ideia é que o processo seja bem simples mesmo. Pensa, por exemplo, num hospital que precisa de máscaras com urgência. Com o SIX, o gestor entra na plataforma, compara na hora as ofertas dos fornecedores que já estão lá, qualificados, e escolhe a melhor opção e pronto, fecha o negócio. Aquela compra que poderia levar meses, agora pode ser resolvida rapidinho, evitando que o serviço pare. E a estrutura toda do sistema se apoia em alguns pilares bem importantes. Primeiro, a transparência, que é garantida pela integração com o Portal Nacional de Contratações Públicas. Outra coisa, mesmo que as regras venham no governo federal, a plataforma fica aberta para estados e municípios usarem. E um dos objetivos principais, talvez um dos mais legais, é justamente derrubar as barreiras para que as pequenas e médias empresas consigam finalmente vender para o governo com mais facilidade. Mas, claro, nem tudo são flores. Essa busca toda por eficiência acabou criando um debate jurídico enorme. E é aqui que a nossa conversa fica um pouco mais complexa. A grande pergunta que fica no ar é: essa agilidade toda, que é claramente inspirada no mercado privado, ela se encaixa mesmo na lei de licitações? Aquela lei que, como regra, exige uma competição formal, um processo mais estruturado? E aí é aqui que a gente chega no centro do paradoxo. Do ponto de vista legal, o SIX foi enquadrado como um credenciamento. Tradicionalmente, a gente usa o credenciamento quando não dá para ter competição, sabe? Aí o governo contrata todo mundo que atende aos requisitos. Só que o SIX é exatamente o contrário. É um marketplace com competição o tempo todo, onde o governo escolhe só um fornecedor por compra. Tá aí a grande contradição. Para tentar dar um jeito de justificar esse modelo, alguns argumentos, digamos, esticam um pouco a corda dos conceitos. Falam, por exemplo, que serviços como pequenos reparos são de um mercado fluido, onde os preços mudam tanto que fazer uma licitação seria perda de tempo. Mas, vamos ser sinceros, se a gente parar para pensar, quase todo mercado tem variação de preço, não é mesmo? E o analista Renato Fenili resume isso de uma forma brilhante. Ele chama esse arranjo de credenciamento competitivo não competitivo. Basicamente, uma arquitetura de ficções jurídicas criada para fazer uma coisa que é competição parecer uma contratação direta. É uma definição forte. A saída encontrada foi dizer que o SIX serve para bens comuns padronizados, tipo caneta, cartucho de impressora. Mas aí fica a pergunta: qual é a diferença entre um bem comum, que precisa de pregão, e um comum padronizado que pode ir direto para o SIX? A linha que separa os dois é super subjetiva, né? Acaba abrindo um espaço enorme para interpretação. Ok, deixando um pouco de lado essa discussão jurídica, vamos focar no mundo real. Quais são as consequências práticas de colocar o SIX para funcionar? O impacto, na verdade, se espalha para todo lado. Para o servidor público, o trabalho muda. Menos papelada, mais estratégia.
Para as pequenas e médias empresas, é uma baita oportunidade, uma porta de entrada para vender para o governo. O governo federal, por sua vez, assume um papel novo, de ser o grande operador dessa tecnologia. E lá na ponta, para todo mundo, a promessa é de serviços públicos mais rápidos e eficientes. Mas é claro que os desafios são grandes. Não é pouca coisa. Precisa criar regras claras para a plataforma, treinar milhares de servidores, garantir uma cibersegurança forte para evitar fraudes e, claro, fazer o sistema conversar com tudo que já existe nos estados e municípios. E ainda tem esse desafio. O governo vai ser, ao mesmo tempo, o dono da bola e o juiz do jogo, ou seja, o principal operador e o regulador do mercado. Então, a gente chega na reta final. A questão é, será que os benefícios dessa revolução meio improvisada são maiores do que as suas inconsistências jurídicas? E tem um detalhe aqui que, olha, não pode passar batido: a velocidade com que esse projeto virou lei. A gente sabe que no Congresso as coisas podem levar anos, mas esse aqui tramitou em questão de meses. Essa pressa toda, que não é comum, mostra que existia uma vontade política muito forte para essa mudança, talvez refletindo a pressão gigante por mais eficiência no setor público. No fim das contas, a troca é essa aqui. De um lado, o pregão tradicional, com controle prévio super rigoroso, mas com muita burocracia e prazos enormes. Do outro, o SICX, que promete agilidade e pouca burocracia, mas joga o foco do controle para depois, para uma fiscalização que acontece depois que a compra já foi feita. Então, o SIC pode ser encarado como uma decisão bem pragmática. Parece que o sistema jurídico e os órgãos de controle estão, de certa forma, aceitando essa inconsistência nas regras como um preço a pagar por uma transformação que pode, de fato, trazer ganhos gigantes de eficiência para a máquina pública. E a reflexão que fica para a gente é a seguinte: será que estamos diante de uma revolução meio no improviso, que já nasceu com algumas falhas conceituais? Ou será que isso é simplesmente o futuro inevitável da gestão pública, que não tem outra saída a não ser se digitalizar para ser mais eficiente? Essa é uma resposta que muito provavelmente só o tempo e a prática vão nos dar nos próximos anos.